Traumas causam ansiedade? Você tem uma história de traumas ou conhece pessoas com histórias traumáticas e percebe que você ou essas pessoas têm uma ansiedade acima da média? Será que isso tem a ver com os traumas pelos quais você passou ou pelos quais essa pessoa passou? Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, a aprender a controlá-la e se livrar dela definitivamente. E nesse vídeo você vai descobrir se traumas causam ansiedade. Pois é, são muitos os fatores que levam ao desenvolvimento dos diversos transtornos ansiosos, principalmente a predisposição genética, a existência de doenças físicas crônicas, a permanência em ambientes estressores em qualquer época da vida, um estilo de vida pouco saudável e os traumas. Bom, a presença de um fator ou a combinação de todos esses fatores que eu acabei de falar, eles podem levar à ansiedade, ao TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, à depressão, à síndrome do pânico, à bipolaridade, toque, fobias e muitos outros. Ou seja, esses fatores combinados ou isoladamente podem sim estar na base do desenvolvimento de transtornos ansiosos. Esses fatores, incluindo o trauma, também podem levar, olha só, à dependência química, à obesidade e a muitos outros distúrbios psicofísicos que a gente chama, coisas que surgem no físico, mas que têm origem psíquica. O que é trauma? O que é trauma psicológico ou trauma emocional? São aquelas sequelas emocionais de uma experiência difícil, de forte impacto emocional negativo, que causou dor, que causou sofrimento, e diante dela você não se sentia em condições de lidar com aquilo, se sentiu ameaçado, teve sentimentos de impotência, de desamparo. Isso pode sim configurar-se num trauma. Geralmente é um acontecimento externo, algo que não é nem provocado por você, ou pode ser também um acidente eventualmente, mas que acaba repercutindo dentro de você, no nível interno. E essa experiência ela é tão intensa e tão nociva que afeta profundamente o seu comportamento, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tornando a vida difícil dali para frente. Bom, principalmente quando eles acontecem lá na infância, e a gente tem muitos traumas na infância, né? Alguns a gente não lembra deles, aliás, a maioria a gente não se lembra. Bom, você pode sim desenvolver um transtorno de ansiedade lá na vida adulta. Se você já tem um transtorno ansioso, é muito importante você procurar o diagnóstico, fazer um diagnóstico com um profissional, um médico, um psiquiatra, um psicólogo ou um terapeuta, para que você saiba exatamente o que você precisa fazer para ressignificar esses traumas. E o importante, o que eu e a Sandra sempre sugerimos aqui no nosso canal, é que você trate a sua ansiedade desde a origem dela. E olha aqui, nesse vídeo a gente está falando exatamente da origem da ansiedade. Qual que é a origem da ansiedade? Pelo menos uma das origens da ansiedade. Exatamente as experiências traumáticas que desenvolvem o que a gente chama de programação negativa ou simplesmente crenças negativas que acabam desenvolvendo dentro de você algumas verdades nas quais você acredita, ou que você é incapaz, ou que você não dá conta, que você não é bom, não é boa o suficiente, e isso afeta diretamente a sua relação com o mundo, levando até ao desenvolvimento dos transtornos de ansiedade. Bom, o que é legal? Tratar isso desde a raiz, e a gente sugere que você visite lá o nosso site, o www.chegademedoeansiedade.com.br. Lá a gente tem um e-book chamado Chega do Medo de Morrer, onde a gente entra bem no detalhe de como os traumas influenciam no desenvolvimento de um transtorno ansioso. Na verdade, eles entram no círculo, a gente chama de ciclo vicioso da ansiedade.
onde os traumas geram as programações, geram esses lemas, essas verdades, que acabam gerando pensamentos que nós chamamos de ansiogênicos, que aumentam o medo. Aí o medo aumenta a produção da adrenalina, do cortisol, e a partir daí você começa a ter sintomas emocionais e depois sintomas físicos. E uma coisa vai retroalimentando a outra. Então entra lá no nosso site, a gente tem um e-book, esse e-book que eu acabei de falar, tem um outro e-book, temos vídeos, temos bastante conteúdo para você, alguns para você baixar gratuitamente e outros para você conhecer, aprender mais sobre a sua ansiedade e aprender como controlá-la. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, seus comentários. E tiver alguma pergunta, deixa pra gente também que nós vamos te responder. E principalmente lembra de compartilhar esse conteúdo, porque assim outras pessoas também têm acesso a ele. Gratidão e foca no que funciona.